Agora, no Jornal da Integração, Espaço Saúde, com o doutor Gustavo Lopes. Doutor Gustavo Lopes, feliz 2023. Bom dia, Heraldo, bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes da Integração. Feliz 2023 para todos nós, para todos vocês ouvintes. Espero que tenham tido festas sem maiores percalços, festas reunidos com a família, com alegria, com união, que as barreiras tenham sido derrubadas e que nós possamos trilhar um 2023 de paz, de harmonia entre as famílias, de harmonia entre os semelhantes. E hoje, uma satisfação novamente nós começarmos um novo ano aqui na Rádio Integração e o Espaço Saúde, o primeiro do ano de 2023. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, um tema genérico, mas que importa muito a cada um de nós, que falaremos hoje sobre o câncer. Muito bem. Grosso modo, o que é o câncer, doutor Gustavo Lopes? Câncer, Heraldo, antes da gente entrar propriamente no conceito, nós temos que entender a questão de divisão celular, da multiplicação das células. As células do nosso corpo, elas são constantemente trocadas, a grosso modo. Elas são substituídas, as células velhas, elas são trocadas quando elas perdem sua função por células mais jovens, por células mais novas. E justamente nesse processo de troca, nesse processo de renovação, ocorrem mutações nessas células. E essas mutações, quando começam a acontecer e nós temos o desenvolvimento desenfreado dessas células diferentes, dessas células mutadas, acontece a proliferação e, consequentemente, o acúmulo delas, que vai gerando o surgimento dos cânceres, seja qual ele for, mas o processo de formação, o processo de aparecimento é a partir disso, a partir de uma mutação em uma célula ou em algumas células que começam a desenfreadamente se multiplicar. Você de casa pode fazer perguntas sobre câncer ou sobre outros temas, é bastante ligar pra gente. 33 63 24 88 991 88 63 48. Mande um áudio para o Jornal da Integração. A partir das 8 horas, o prefeito de Dona Inês, Antônio Justino, anuncia as atrações, a programação da festa de São Sebastião na Serra de Dona Inês. Doutor Gustavo Lopes, câncer de pele tem cura? É um tema bastante importante, Heraldo, uma pergunta bastante pertinente, porque a pele, muitos de vocês talvez não saibam, mas a pele é o principal órgão, é o maior órgão do nosso corpo. Então, quando nós temos algum tipo de câncer de pele, depende de qual característica histológica, quando se faz a biópsia, aquela biópsia ela traz uma característica histológica, como se fosse um tipo específico de câncer. E dependendo desse tipo de câncer, da extensão, da profundidade, se as células elas são pouco ou muito diferenciadas, nós podemos dizer o tipo de abordagem ao qual será feita, se é preciso fazer complemento com radioterapia, com quimioterapia, se existe metástase, se esse câncer que por hora nós visualizamos ele localizado, mas se ele já conseguiu, melhor dizendo, se espalhar, já conseguiu pegar os vasos sanguíneos e se espalhar, já conseguiu pegar os linfonodos, as chamadas lândras regionais que nós temos em todo o nosso corpo e conseguiu se espalhar. Então todas essas características elas são dadas a partir da classificação. Se faz a biópsia, se faz a retirada da lesão, se manda para o laboratório e à medida que vem o resultado dessa biópsia é que nós podemos traçar um prognóstico acerca se há ou não cura, se a lesão já está espalhada por outros órgãos e se nós conseguimos resolver
a contento. Cavalcante. 7 horas agora e 25 minutos. Doutor Gustavo, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Jornal de Integração. Feliz ano novo para o senhor e para toda a equipe da Dedicare também. E já que a gente está falando aqui agora nesse momento sobre câncer de pele, a grosso modo, assim que a pessoa bate o olho, como é que ela pode já suspeitar que seja um câncer de pele? Agradecer, Jefferson, a saudação, reiterada satisfação de nós estarmos aqui novamente. Os cumprimentos tanto meu quanto do restante da equipe, nossas enfermeiras, nossos fisioterapeutas, nossa psicóloga, e reafirmando o compromisso que nós temos por oferecer uma assistência de saúde diferenciada, uma assistência de saúde no seu domicílio, e fica aqui o nosso agradecimento e o reiterado voto para que nós tenhamos um ano de mais parceria, de mais saúde para você, ouvinte da Integração, para você internauta que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. A questão de mudança de comportamento, mudança de característica. Quais são as características básicas de todo e qualquer câncer? Perda de peso, astenia, aquele indivíduo fica prostrado, fica sem ânimo. Existe anemia, casos que tem anemia, dependendo da localização, muitas dores. Câncer de próstata costuma muito dar metástase para a coluna. Então o paciente às vezes chega para nós reclamando: eu estou com muita dor na coluna, muita dor nos quartos, muita dor na região lombar. Quando você pede uma ressonância, quando você pede uma tomografia, está lá o implante secundário. O implante secundário é justamente a metástase, que muitas vezes é dada pelo câncer de próstata, câncer de esôfago, câncer de laringe. Atenção, você fumante. O cigarro é o maior propulsor, é o maior impulsionador ao aparecimento dessas mutações celulares e, consequentemente, dos casos de câncer. Então, muito cuidado, você que é fumante. Nunca é tarde para parar de fumar, nunca é tarde para executar novos hábitos de vida. E dentre os causadores do câncer, o cigarro é o principal, o cigarro é o maior impulsionador do aparecimento dessas células mutantes. Mas nos casos, como eu me referi, os casos de câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de estômago, vômito, dor na região do estômago, queimação, perda de peso, o paciente não consegue mais engolir. No caso de câncer de intestino, câncer de reto, sangramento ao defecar, sangramento nas fezes, constipação ou diarreia, pode oscilar essa mudança de hábito intestinal, ou fica muito constipado ou fica com diarreia frequente. Então varia muito de acordo com a região em que a doença está instalada, a questão dos sintomas. Mas em linhas gerais, perda de peso, fraqueza, prostração, o indivíduo não tem ânimo, e os casos de anemia também devem ser investigados. 7 horas e 29 minutos. Abraçar o prefeito de Solânia, Kaiser Rocha, na estrada, acompanhando o Jornal da Integração. Ele disse que eu amanheci muito brabo hoje. Segundo o prefeito Kaiser, mandou um áudio aqui, eu fui escutar ali. Foi depois que Lula tomou posse, ele disse que passou brabeza aqui para o Jornal da Integração. Grande abraço, prefeito Kaiser. Um grupo de cavaleiros vai sair na sexta-feira aqui de Solânia. Vai ter uma bênção pela manhã com o padre Demétrio, e esse grupo irá a cavalo daqui até Santa Cruz do Inharé, lá para Santa Rita de Cássia. Dormirão no primeiro dia em Cacimba de Dentro, no segundo já bem perto de Santa Cruz do Inharé, lá no Japi. E no domingo chegarão a Santa Cruz e serão
recebidos pelo Padre Vicente, o Elton Martins, Kaiser Rocha, um grupo grande aqui nessa primeira expedição do grupo de cavaleiros nesse ano de 2023. Padre Mauro participa agora do Jornal da Integração, faz uma pergunta ao doutor Gustavo Lopes. Bom dia, Padre Mauro. Bom dia, ouvinte da Integração, bom dia, Heraldo, bom dia, Cavalcante, bom dia, doutor Gustavo, bem-vindo à Integração aí. Esse é um programa importantíssimo para a conscientização das pessoas, para uma vida melhor. Doutor Gustavo, primeiro eu quero lembrar a questão que é bom, sobretudo, evitar o câncer, que falam as frutas, por exemplo, tomate, o alho, a cenoura, o brócolis, a uva, a maçã, a castanha do Pará, a celora, o azeite. Mas também os vilões, os que causam câncer, os alimentos gordurosos, as bebidas alcoólicas, beber, cair, levantar. Eu não sei que música é essa, eu bebo, cair, não se levanta mais, cair mesmo, né? Então a bebida alcoólica, o vício da bebida alcoólica, o sal, os alimentos processados, o fumo, as consequências do câncer. Rapaz, você vai fumar até morrer, beber até morrer. Como é que se explica as pessoas que se entregam ao vício do fumo, da bebida alcoólica, sabe que vai morrer e ao mesmo tempo aceita a morte tranquilamente, aí diz que é destino, que Deus quer? Não, Deus quer a vida. Você está procurando a morte que quer. Nosso Deus permite, quem quer, não quer a morte, mas permite a morte. A morte é consequência do pecado, não é o demônio que fez. Nosso Deus é o Deus da vida. Então, como ficar, sobretudo, a caminhada, né, a alimentação, aspecto até eu deixo aí. Essas alimentações gordurosas, né, com todo respeito aos pastéis, às coxinhas, aos cachorro-quentes, essas comidas, esses vilões, a bebida alcoólica, sobretudo causa o câncer. De uma maneira falando, o que causa mais câncer hoje, no tempo de hoje, no tempo moderno? Essa fica a minha pergunta. Obrigado, um bom dia, agradeço ao nosso amigo Heraldo pelo espaço, um bom dia ao senhor, sucesso aí mais um ano de programação da Integração. Obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, Padre Mauro. Pergunta quais as principais causas do câncer nos tempos modernos. Nós vamos fazer, doutor Gustavo, 5 minutos de intervalo apenas e teremos mais um bloco do Saber Cuidar, que será Saber Cuidar é na segunda, o Espaço Saúde com o doutor Gustavo Lopes. Você ainda pode de casa ligar para o 3363-2488, 99188-6348. A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Integração. Voltamos a apresentar Jornal da Integração. Estamos de volta com o Jornal da Integração, Espaço Saúde, com o doutor Gustavo Lopes. Jaciele, nós estamos falando hoje sobre câncer, mas pode fazer perguntas sobre outros assuntos, Jaciele. 3363-2488, 99188-6348. O doutor Gustavo responde agora no Espaço Saúde ao questionamento formulado pelo Padre Mauro antes de nós irmos ao intervalo comercial. Agradecer a Padre Mauro pela pergunta, aproveitar, mandar um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes também. Dona Zumira lá no sítio Caboclo, um abraço, Dona Zumira, e todo o pessoal lá do Caboclo, seu Dedé que é presidente da associação lá de Cajazeiras. Nós conhecemos seu Dedé na última sexta-feira, lá na confraternização do sindicato, lá na Gruta de Antônia Luzia, na mansão da nossa presidente Ivanete. Nós estivemos lá na confraternização dos agricultores e nós conhecemos seu Dedé, lá de Cajazeiras. Um abraço, seu Dedé, todos os habitantes de Cajazeiras, de Alagamar, nosso amigo Chagas, vereadora Cristina. Dona Antônia Ferreira, lá no sítio Angelim. Dona Antônia também que nos escuta todas as quartas-feiras. Um abraço, Dona Antônia, gratidão pelo carinho e pela audiência. Respondendo a Padre Mauro, os principais alimentos causadores de câncer são, como ele mesmo descreveu, enlatados, embutidos, alimentos ricos em açúcares, em gorduras, carboidratos refinados, né? Os farináceos que a gente sempre fala que
processados. Tudo que for da terra, todo o alimento da terra, ele é benéfico. Frutas, verduras, legumes, tubérculos, todos os alimentos que vierem da terra, eles são bons para a saúde. Agora, os alimentos processados, que tem química, que tem condimentos em excesso de sal, excesso daqueles temperos industrializados, diga-se sazon, quinó, sem fazer a propaganda negativa, mas para que você nos entenda. Todos esses alimentos ricos em condimentos, ricos em processamento industrial, eles são sim precursores, eles são sim facilitadores ao aparecimento de câncer. Agora são 7h43, 7h43, doutor Gustavo Lopes, Espaço Saúde, um médico na sua casa, tomando o café da manhã, ensinando a cuidar direitinho da vida. 7h agora, 43 minutos, Heraldo. A gente já tem aqui a participação da ouvinte. A gente vai trazer aqui a Maria Lacerda para fazer a sua pergunta ao doutor Gustavo. Dona Maria Lacerda, bom dia, bem-vinda ao Jornal da Integração. Bom dia, Geraldo, Luiz, bom dia a todos que fazem esse maravilhoso programa. Eu sou Maria Lacerda, estou aqui na escuta na rua Epifânio Plácido da Silva e eu gostaria de saber do doutor Gustavo, né? Primeiro, feliz ano novo para todos vocês, de muita saúde e muita paz esse ano. E eu gostaria desde já de saber do doutor Gustavo se a coca, ela é ofensiva, causa o câncer. Obrigado, Maria Lacerda, por sua participação. Fica aqui agora a resposta a cargo do doutor Gustavo Lopes. Coincidência, porque o Giveraldo, que é sempre atento, escreveu aqui agora no WhatsApp, refrigerante, e eu abro um parênteses com a permissão do doutor Gustavo, para a gente escutar o Giveraldo Azevedo. Bom dia, Giva. Bom dia, Heraldo, bom dia, Jefferson, bom dia, doutor Gustavo. Um abraço para todos aí, um feliz ano novo, mais uma vez. Pois é, que bom esse pessoal vai a Santa Cruz, né? De cavalo, muito bom uma viagem assim, muito bom. Mas aproveitando aí essa informação sua, desse grupo de amigos que estão indo a Santa Cruz, fazer essa experiência, essa cavalgada, né? Eu quero comunicar aí aos ouvintes que estarei, se Deus quiser, viajando para fazer uma peregrinação de 12 dias, saindo de uma cidade de São Paulo, chamada Água da Prata, até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Vão ser 12 dias de caminhada, né? Dias que vamos percorrer mais de 30 quilômetros a pé. Vamos passar na Serra da Mantiqueira, vamos subir, no caso, a Serra da Mantiqueira, vamos descer. E, se Deus quiser, no dia 27 de janeiro, estaremos chegando em Aparecida do Norte. Tá bem? Caso possa, eu vou ficar mandando algumas informações aí para a rádio. Eu sei que Heraldo está de férias, mas tem Jefferson e aí outros companheiros que eu vou ficar mandando mensagem de acordo com as possibilidades, tá bom? Um forte abraço a todos e um bom dia. É abusado, Giveraldo, viu? Eu já combinei com ele que vou entrar em férias e já disse que os meninos estarão aqui, o Eric Dantas e o Cavalcante e o Eric Dantas, e claro, nós teremos o maior prazer em acompanhar, não é? Essa peregrinação. Aqui na Diocese tem muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida, peregrinar, encontrar-se com o absoluto, estar perto de Deus. É o cunho espiritual das romarias, dessas caminhadas grandes que nós fazemos em direção a santuários importantes, a espaços sagrados. Será um prazer grande, Giveraldo, recebermos aqui, claro, essas informações. Doutor Gustavo Lopes, os refrigerantes mencionados pela rádio ouvinte e pelo Giveraldo, eles são ofensivos, eles podem fomentar o aparecimento, o desenvolvimento das células cancerígenas? Eu costumo chamar
todo refrigerante de veneno. Eu costumo chamar de veneno. Né? Faz 9 anos que eu me libertei desse vício, que infelizmente assola muitas pessoas e entra no rol dos embutidos, dos industrializados. Linguiça, salsicha. Linguiça, salsicha, mortadela, todos aqueles industrializados embutidos. E os refrigerantes, além de causarem as doenças, digamos, comuns, osteoporose, aumenta a osteoporose, acelera a osteoporose, gastrite, consequentemente, quando causa a gastrite, tem um risco maior de desenvolver câncer de estômago, diabetes, obesidade, enfim. Se a gente for elencar aqui os males que esse tipo de líquido ele causa, não é à toa que eu, brincando assim no meu meio familiar, eu chamo de veneno. Mas a recomendação é que... E não há nenhum nutriente, não é? Nenhum. O senhor pega, desculpe a intromissão, eu trabalhei num projeto da Diocese, lá nos anos 85, 87, do século passado, era o PROCEP, Projeto Comunitário de Educação Popular. E nessa dinâmica, nessa pedagogia, tinha também aulas de cursos de saúde alternativa, alimentação alternativa, enfim. E eu lembro que tinha umas fichas dos nutrientes, das vitaminas, do que nós tínhamos nos alimentos, no limão, na laranja, na cenoura. E ao final, o doutor Celerino Carricone, que ministrava esses cursos, ele mostrava para a gente a ficha do refrigerante, que não tem nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, tão somente química e açúcar. Açúcar, cuidado com os açúcares, cuidado com os carboidratos em excesso. Então, respondendo a nossa ouvinte Maria Lacerda, respondendo o nosso amigo Giveraldo, Giva que vai para essa caminhada aí, mas antes de ir para a caminhada, Giva passou conosco no consultório, fez todo aquele check-up, fez toda aquela rotina e nós ajustamos o que tinha de ajustar e Giva aí vai para essa caminhada, para a Romaria, cumprindo sua profissão de fé, então com a saúde em dia. Mas respondendo a nossa ouvinte Maria Lacerda, o ideal é que se consuma o mínimo. O ideal é não consumir, mas se não consegue ficar sem, porque não deixa de ser um vício, não deixa de ser um alimento viciante, porque o açúcar ele é viciante. O açúcar em si ele é viciante mais do que qualquer droga, mais do que crack, mais do que cocaína, mais do que êxtase. O açúcar ele é uma droga extremamente viciante. Então o ideal é que não se consuma, mas se não consegue ficar sem, o mínimo possível. Agora são 7h50. A grande sindicalista Maria do Céu está nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Bom dia, amado do rádio. É assim que ela nos chama. Que fala maravilhosa do doutor Gustavo. Maria do Céu, tem um abraço extraordinário, transmite muita energia pra gente. Um abraço, Maria do Céu. Cavalcante. Heraldo, 7h51, a Alice está ao telefone e participa agora também aqui junto com a gente. Bom dia, Alice, bem-vinda ao Jornal da Integração. Feliz ano novo para você. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Heraldo Luiz. Bom dia ao doutor Gustavo. E a todos os ouvintes que estão sintonizados nesta rádio. E quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz ano novo para vocês, de saúde, de paz, que não tenha tanta doença como teve no ano passado e nem violência. Pois é, então, eu queria dizer para o doutor Gustavo que eu estou fazendo um curso de agente comunitário de saúde, técnico em agente comunitário de saúde, e muitas coisas que eu estou estudando
O programa dele tem contribuído muito, porque eu estou me saindo muito bem no curso, apesar de ter passado uma temporada sem estudar. Esse programa tem me ajudado muito e eu agradeço a ele. E eu quero, a pergunta é saber se a hepatite C, ela é um tipo de câncer. Então, muito obrigada e um bom dia a todos vocês. Obrigado, Alice, por sua participação. A gente só não entendeu aqui, por causa do corte que deu na ligação, a pergunta que ela fez, mas é alguma coisa relevante ao câncer também. A gente fica aqui, Alice, aguardando que você mande um áudio também ou volte a ligar para reformular aqui a sua pergunta pra gente, tá certo? 3363-2488, 99188-6348. Você pode fazer como a Alice, ligar pra gente ou mandar sua mensagem também aqui para o nosso Jornal da Integração, 3363-2488, 99188-6348. Doutor Gustavo, a Alice retorna aqui a ligação. Vamos atender então e acompanhar. Alice, bom dia mais uma vez. Reformula aqui a sua pergunta, porque deu um probleminha na hora e o doutor Gustavo não conseguiu compreender o que você perguntou. Se a hepatite C, ela é um tipo de câncer. Se hepatite C é um tipo de câncer. Sim, muito obrigada. Obrigado, viu? Alice. Passa aqui depois para dar um abraço na gente. Agradecer a nossa amiga Alice pela participação, pela pergunta, pelo feedback que a gente recebe. É muito gratificante, Alice, nós termos essa resposta justamente de você, que é uma profissional de saúde, que agente comunitário de saúde, que eu costumo dizer que é importantíssimo o trabalho do agente comunitário de saúde, porque ele é os olhos e a presença da gente na casa do paciente. Nós não temos condições físicas de estarmos presentes na quantidade de casas que os nossos agentes, que os nossos ACS, eles conseguem visitar todas as semanas, todos os meses. Então vocês, todos os ACS que estão nos ouvindo da região, fica a nossa gratidão pelo trabalho, a nossa gratidão pelo auxílio, pelas informações que vocês trazem até nós. Há 12 anos que eu milito na atenção básica, há 12 anos que eu faço saúde básica, saúde pública e saúde básica, e a gente fica muito gratificado quando nós escutamos feedbacks como esse de Alice, e aproveitando também para desejar um feliz ano novo, um 2023 de muita saúde, de muita paz, de lutas, mas sobretudo de muitas vitórias, Alice, para você, para toda a sua família. Respondendo à sua pergunta, a questão da hepatite C. A hepatite C é uma doença viral, mas ela é precursora de câncer. A hepatite C, quando não devidamente tratada, ela pode causar casos de hepatite fulminante, de câncer de fígado, enfim, cânceres do sistema biliar, do sistema hepático e biliar. Então é uma virose, é uma doença sexualmente transmissível, a hepatite C, é um tipo também de IST, de infecção sexualmente transmissível, que se não devidamente tratada e acompanhada, pode evoluir sim para um caso de câncer de fígado. A falta de higiene adequada na glande do pênis pode causar câncer, doutor? Com certeza. É o principal causador de câncer de pênis. E infelizmente nos últimos anos nós temos notado um aumento estatístico nos casos de câncer de pênis. É a junção daquela secreção esbranquiçada ao redor da glande, que nós chamamos de esmegma. Então você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, quando não consegue expor totalmente a glande para se fazer a higiene, para se fazer o asseio, com sabão, com água, aquela secreção vai se juntando, vai se acumulando, e em pessoas com higiene precária, acontece sim de nós termos o câncer de pênis, que leva primeiramente a amputação do órgão e pode levar à morte, haja vista o grande potencial de metástase, o grande potencial de se espalhar que o câncer de pênis tem. Cavalcante,
Heraldo, são 7 horas agora e 57 minutos. Doutor Gustavo, aqui a nossa ouvinte, a Eduarda, ela pergunta qual o tipo de câncer mais perigoso? Todos. Agradecer a Eduarda pela participação. A questão do perigo é relativo. Relativo a quê? Relativo ao órgão a que está acometido. Relativo ao grau de diferenciação desse câncer. Se ele já está avançado ou não. E relativo ao ao organismo da pessoa. Se o seu sistema de defesa tem condição de fazer aquela primeira barreira de defesa ou não. Então isso o ideal é que nós não tenhamos, era que nós não tivéssemos essas células mutantes e consequentemente a evolução para o câncer. Mas digamos, a localização, nós temos muitas vezes tumores benignos em cabeça, por exemplo. Um tumor benigno de cabeça, mas inoperável. Por quê? Porque é numa região muito delicada, uma região nobre, que se você mexer, você fica com a sequela. Mas é um tumor benigno. E nós temos muitas vezes um tumor maligno, mas que ele está ali numa região perfeitamente operável. Você vai lá, opera, tira, mas ele é maligno, não deixa de ser maligno. Aí tem que se fazer o estadiamento pós-cirurgia para decidir radioterapia, quimioterapia, enfim, o tratamento que nós chamamos de adjuvante. Mas isso aí, essa questão, qual mais perigoso, é relativo. Relativo à localização, relativo ao tipo e relativo ao organismo de quem está acometido. No que o senhor explicou agora, nem todo tumor é necessariamente câncer. Exatamente. Nós temos 2 exemplos bastante conhecidos. Mioma. As mulheres com certeza já ouviram falar em mioma ou tem mioma. Mioma é um tumor, mas é um tumor benigno. Tem todos aqueles aquele desconforto de aumentar sangramento, de dor na barriga, de aumento do volume uterino, enfim, mas é um tumor benigno. O lipoma, que é um tumor, é um tipo de tumor, aqueles lombinhos que nós temos na pele, chamado lipomatose, de lipoma, é o lombinho. Às vezes a gente leva uma pancada, a gente que é mais cheinho assim, sofre uma pancada, aquela pancada ali vai acumulando aquela célula de gordura, forma um tumor benigno, um tumor de gordura, um lipoma, perfeitamente operável, mas não deixa de ser um tumor. Nós estamos pedindo desculpas aos nossos ouvintes. Aqui no meu WhatsApp estão chegando muitas mensagens, mas nós estamos tendo um problema de internet e, não obstante vocês tenham mando, a gente não está conseguindo, no momento, abrir. Aí a gente tem muito zelo pelos ouvintes e é necessário fazer essa explicação para que ninguém eventualmente considere que seja desatenção. Por exemplo, a professora Jaciele, que é sócia aqui do jornal, ela mandou um áudio, vi que o áudio foi de lá para cá, mas aqui a gente não tem conseguido baixar, tá certo, Jaciele? Câncer tem cura, doutor? Depende do grau em que se descobre. Aquele câncer inicial que nós chamamos in situ, câncer perfeitamente curável, perfeitamente resolvível, mas aquele câncer que ele já está infiltrado, com metástase, com implante secundário, aí é mais complicado. Aí nós chamamos que é o prognóstico reservado. Traduzindo, a situação não é muito boa, mas não estou querendo dizer, como se dizia antigamente, né? Aquela doença. Quando o indivíduo tinha aquela doença, ali já podia comprar o caixão, que já era certo. Não, hoje, graças a Deus, a medicina já avançou muito e o diferencial, o limiar entre a vida e a morte, entre a cura e o progresso, é o estágio em que se descobre a doença. Por isso que nós batemos tanto na tecla prevenção.
homens, câncer de próstata, mulheres, câncer de colo de útero, câncer de mama. Sempre, todos os anos, nós instituímos aqui, nós fazemos campanha, o próprio Ministério da Saúde até estimula, mas a linha que separa é uma linha muito tênue, é uma linha muito discreta, que separa entre a cura e entre o avançar da doença. Então depende do estágio. Qual a diferença do tratamento quimioterápico para o radioterápico? Bom, radioterapia é aquele tratamento em que aquela região ela vai ser bombardeada por fármacos que são radioativos. A radiação desses fármacos, a radiação dessa estrutura, ela tem condição de matar essas células cancerígenas. Quimioterapia é medicação que a gente toma e que aquele remédio, aquela droga, ela vai no intuito justamente de matar, de sufocar essa célula cancerígena. Então a diferença está basicamente aí. A radioterapia é o tratamento com radiação e a quimioterapia normalmente é com medicação ou oral ou venosa, mas com remédio como nós conhecemos, aquela medicação propriamente dita. 8 horas agora, 4 minutos. O Edmundo está aqui com a gente para participar e fazer uma pergunta ao doutor Gustavo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Gustavo. Eu sou Edmundo, aquele que o senhor cortou o pescoço lá no hospital. A minha pergunta é a seguinte: o potencial dos agrotóxicos, o potencial cancerígeno dos agrotóxicos, o que o senhor poderia nos informar a respeito? Bom dia e obrigado. Bom dia, Edmundo. Obrigado por sua participação. Novidade, né? O senhor está cortando o pescoço do povo. O rapaz disse... Meu amigo Edmundo, não diga um negócio desse, não. Senão Ministério Público atento, os delegados pensar ouvindo, o quê? Gustavo Lopes, o cortador de pescoços. Mandar um abraço ao nosso amigo Edmundo, seu irmão Elcio que trabalha conosco lá no Hospital de Solânia. Edmundo sempre essa graciosidade de pessoa, sempre bem humorado. Mas explique direitinho aí, Edmundo, essa situação não dá. Mas respondendo sua pergunta, Edmundo, é justamente o agrotóxico, ele tem um alto potencial também de causar mutação. Se ele causa mutação, consequentemente, ele aumenta o risco do aparecimento dessas células cancerígenas. O agrotóxico que está envolvido aí em muitas coisas do que a gente come, né? Coisas da terra, né? Porque eu havia falado anteriormente que tudo que for da terra é bom, mas tem essa ressalva aí, tem esse si, que é justamente o não uso do agrotóxico. Por isso que se estimula muito, se fala muito, até na grande mídia, da questão da agricultura familiar, daquela agricultura que não utiliza agrotóxico, daquela agricultura que utiliza os defensivos naturais, os adubos naturais. Então isso aí foi um ponto muito importante, palpitado por Edmundo, e que vale a pena também a gente trazer à baila, que é a questão do uso indiscriminado, do uso exagerado, principalmente dessas grandes multinacionais, que só visam tão somente o lucro e a maior rentabilidade da terra, e esse uso indiscriminado e desenfreado de agrotóxico também contribui para o aparecimento desses cânceres na população em geral. Agora são 8 horas e 6 minutos. A professora Jaciele ligou aqui para a gente, está ao telefone e participa agora. Bom dia, professora, bem-vinda. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Heraldo, Cavalcante, doutor Gustavo. É uma grande satisfação poder participar deste programa de grande audiência aqui no Brejo Paraibano. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Gustavo sobre o câncer que a cantora Simone ela se encontra acometida. E em uma fala dela, em uma reportagem, ela falou que iniciou com a presença de ínguas na região da virilha. Então eu gostaria, doutor Gustavo, que você explicasse um pouco sobre
questão das línguas. Muito obrigada. Obrigado, professora Jaceli, por sua participação. Agora 8h07, doutor Gustavo. Agradecer a nossa amiga, a professora Jaciele, mandar um forte abraço a ela, a toda a família. Nossa amiga Maria de Duda, Gérbora, Danilo, a pequena Elis, que é nossa paciente também, com certeza deve estar nos ouvindo agora. Toda a família Jaciele, fica aquele abraço, Renato, Jacilaine, toda a sua família, que é uma família bastante querida nossa. E uma pergunta bastante pertinente também, que é justamente, eu não sei especificamente qual é o tipo de câncer ao qual você se refere. É um câncer no intestino, doutor. No intestino? Isso. Mas é a questão das lândras, dos gânglios que podem aparecer no nosso corpo. Existem gânglios que eles aparecem de forma reacional a uma infecção, reacional a uma inflamação, e isso é até bom que aconteça, porque esses gânglios que são espalhados no nosso corpo, região do pescoço, região da axila, região das coxas, parte interna das coxas, região do joelho, esses gânglios, eles fazem parte do sistema de defesa do nosso corpo, fazem parte do sistema linfático. Então, à medida que nós temos uma infecção localizada, digamos, até uma unha encravada, situação mais simplória, uma unha encravada. Quando você tem aquela unha encravada, o panadiço, que o pessoal mais velho conhece, panadiço. Então, que você tem aquela unha que está vermelha, que está dolorida, pode perceber, quando você vem aqui na altura do cotovelo, tem a lândra. Quando você sobe na altura da axila, tem a lândra. Você pode subir na altura do pescoço, tem a lândra. Isso faz parte de quê? Da defesa do nosso corpo. Aí é um linfonodo, é um gânglio reacional. E é ótimo que isso aconteça. Porque está mostrando que seu corpo está se defendendo ali daquela inflamação, daquela infecção. Mas, se não há foco infeccioso, se não há foco inflamatório, e você nota lândras na região do pescoço, um exemplo, lândras na região da axila, lândras na região do joelho, aí não é boa coisa. Porque isso nos prova que o seu sistema linfático, o seu sistema de defesa está reagindo a uma agressão que não está perceptível. Então pode ser alguma coisa que está oculta. E pode ser um câncer, sim, com certeza. Muito característico, vocês todos já ouviram falar, linfomas. Os linfomas, o que é linfoma? Linfoma é um câncer do sistema linfático. E existem vários tipos de linfoma. Linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, linfoma de células T, enfim, são vários. E o que é que vai determinar o tipo, a gravidade e o tratamento ao qual o paciente vai ser submetido? O tipo histológico, a característica desse câncer. Então, a presença de lândras, a presença de gânglios espalhados pelo corpo sem foco infeccioso é um sinal de alerta. Se nós temos um foco infeccioso e aquela presença daquelas lândras ela é regional, isso é bom que aconteça. Agora, muito cuidado nas regiões em que não tem foco infeccioso. Aí é um sinal de alerta. Muito bem. Doutor Gustavo Lopes, muitíssimo obrigado. Foi muito agradável recebermos o senhor aqui. Como diz a nossa ouvinte, um médico dentro da casa da gente, tomando o café da manhã, nesse primeiro Espaço Saúde do ano. E por favor, não ande cortando o pescoço do povo por aí. Eu que agradeço. Como chama o rapaz que o senhor cortou o pescoço Edmundo. E ficou como a cabeça dele? Separada do corpo? Nós fizemos um procedimento. Ele é um mulo sem cabeça? Meu Deus. Um mulo.
Nós fizemos um procedimento em Edmundo, no amigo Edmundo. Aí ele aproveita para fazer Ele ligou de sacanagem. essas tiradas eu aí. Achei. Alô, Edmundo! Coloque a cabeça no lugar. Edmundo e o verso, que ele gosta muito de uma poesia que é chamada O Cavalo do Cão. Ele, inclusive, já disse para eu perguntar a Jefferson esse danado desse cavalo do cão. Eu não sei o que é isso, mas enfim. Aí um abraço para nossa amiga Edmundo. Eu que agradeço, Heraldo, agradeço a Jefferson, agradeço a todos os ouvintes por mais um Espaço Saúde, pela participação de todos. Eu lembro que nós continuamos com os nossos atendimentos domiciliares. Nós paramos agora no fim de ano, mas nós já retornamos. A Dedicare já está aí a postos para lhe atender no seu domicílio. 991621125, 91621125 para Bananeiras e região, zona rural, toda a região capitaneada por bananeiras. E eu me despeço, Heraldo, com o versículo da palavra de Deus que está lá. Nós vamos para o Pentateuco agora, nós vamos para o livro de Êxodo, o Êxodo capítulo 20, no versículo 11, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento que Deus nos deixou, e com esse mandamento também vem uma promessa. 20, capítulo 12: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Fique com esse versículo, fique com essa palavra para meditação. Honrar pai e mãe, para que nossos dias sejam prolongados. Forte abraço, uma boa semana a todos. Querendo Deus, próxima quarta nós estaremos aqui em mais um Espaço Saúde. Segunda-feira, vai lá no Instagram da Dedicare, no @DedicareHC, vota no seu tema que nós proporemos lá. E na próxima quarta nós estaremos aqui a partir das 7h15 com mais um Espaço Saúde. Uma boa semana a todos.